Todo mundo tem lembranças de cheiro, o da comida da mãe, do perfume do avô, do café passado no fogão de lenha. Há cheiros que nos fazem fechar os olhos e, por um instante, sentir que o tempo voltou atrás. Mas nem todos os aromas que a vida traz carregam afeto. Às vezes, o tempo passa e o corpo começa a emitir um cheiro diferente. Um cheiro que não desperta lembrança boa, mas sim um certo desconforto, um constrangimento que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Há quem evite um abraço apertado, quem prefira não ir aos cultos, às reuniões em família, ao banco ou à farmácia, com medo de incomodar. Há até quem pare de pedir ajuda, com receio de que, ao se aproximar, as pessoas notem aquele cheiro e façam algum tipo de julgamento. Isso tudo é muito silencioso, muito escondido e dói. Dói porque quem sente não quer ser notado pelo cheiro que carrega no corpo, mas sim pela história que traz no coração. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez, com todo respeito e carinho, essa realidade esteja acontecendo com você. Se for, respire fundo. Eu te entendo. Porque a verdade é que esse cheiro não é resultado de sujeira, não é sinal de abandono, não é falta de cuidado. Na grande maioria das vezes, é o corpo tentando conversar, de uma forma que a gente não estava acostumado a escutar. E quando o corpo fala por cheiros, ele não está reclamando, está pedindo carinho, está suplicando por atenção. Está sinalizando que algo mudou lá dentro e que, a partir de agora, o cuidado com a saúde precisa ser um pouco mais sensível, mais carinhoso, mais voltado para o natural. Por isso, antes de qualquer julgamento, é importante acolher, porque ninguém escolhe carregar esse tipo de odor, mas todo mundo merece ser acolhido, compreendido e orientado com respeito. A idade traz muitas mudanças, no olhar, no ritmo e sim, até no cheiro. Mas isso não precisa ser motivo de vergonha. Pode ser, ao contrário, um convite para um novo olhar sobre o próprio corpo. Você já parou para pensar que o cheiro que hoje incomoda pode ser, na verdade, um pedido de ajuda que o seu corpo está tentando fazer? Uma chance de cuidar mais de si, de se escutar, de transformar pequenos hábitos e reencontrar aquela leveza que talvez tenha se perdido no caminho. Neste vídeo, com respeito e delicadeza, vamos falar sobre isso. Sobre o cheiro que aparece depois dos 60, o porquê dele surgir e, mais importante, como ele pode ser suavizado com gestos simples, naturais e cheios de carinho. Porque você merece viver com dignidade, com acolhimento e com um aroma que não afasta, mas aproxima. E tudo começa agora com uma escuta amorosa. Com o passar dos anos, nosso corpo se transforma de maneiras que nem sempre conseguimos perceber com facilidade. Entre essas mudanças, uma se destaca de forma silenciosa e quase invisível: o cheiro que a pele começa a emitir. Depois dos 60 anos, o corpo passa a produzir uma substância chamada 2-nonenal, um composto natural que altera o odor da pele, tornando-o diferente daquele que estávamos acostumados a sentir. Essa mudança não é sinal de falta de higiene ou de descuido, mas sim um reflexo de transformações bioquímicas que acontecem no organismo. É como se o corpo, sem usar palavras, tentasse se comunicar. Um aviso delicado, um sussurro que pede atenção para algo que está mudando por dentro. Esse novo cheiro não é inimigo, ele é um mensageiro, uma forma de o corpo mostrar que, com a idade, precisa de cuidados diferentes, de uma escuta mais atenta. É uma mudança natural que merece respeito e não vergonha. Por vezes, esse cheiro gera desconforto e até insegurança, porque a sociedade não costuma falar sobre isso. Muitos carregam esse sentimento de culpa, achando que o problema está em si mesmos, quando, na verdade, é apenas uma fase do ciclo da vida. Reconhecer isso é o primeiro passo para acolher o próprio corpo com carinho, entendendo que ele está apenas revelando suas necessidades. Você já parou para se perguntar quantas vezes o corpo tentou falar com você de outras formas e talvez não tenha sido escutado? Será que esse cheiro não seria mais uma dessas mensagens? Talvez uma maneira que o corpo encontrou para mostrar que agora um cuidado mais gentil e natural pode fazer toda a diferença para que você se sinta melhor, mais leve, mais em paz consigo mesmo.
Não há pressa nem pressão. É uma conversa silenciosa que pode abrir portas para pequenas mudanças capazes de renovar o jeito como você se percebe. Afinal, cuidar do corpo é um gesto de amor próprio que pode trazer uma nova energia, um frescor que vai além do que os olhos podem ver, um frescor que o coração sente e o espírito agradece. Não é só o corpo que muda com a idade. As emoções também deixam sua marca, silenciosa, mas poderosa. Muitas vezes, sem perceber, a tristeza, a ansiedade e o isolamento se instalam no coração e acabam se refletindo no corpo de formas que surpreendem até quem vive essa realidade. Quando a mente está carregada de preocupações, o corpo responde. O suor muda, a pele altera seu equilíbrio e um cheiro diferente pode surgir. É como se o que a alma guarda, por mais escondido que esteja, viesse à tona pelo corpo, pela maneira como ele se expressa. Aquele cheiro que incomoda, que afasta, pode estar mais ligado ao peso do que se carrega dentro do que a algo externo. Muitas pessoas, após os 60 anos, vivem momentos de solidão ou mesmo de medo do futuro. Às vezes, a tristeza se torna companhia constante e o isolamento cresce. A dificuldade em dividir esses sentimentos faz com que eles se alojem no silêncio e o corpo, mesmo sem palavras, passa a mostrar sinais. Esse cheiro não é um castigo nem um problema que nasce do descuido. É um reflexo delicado e real do que está acontecendo no interior de quem sente. E compreender isso pode abrir um caminho de compaixão consigo mesmo. Um caminho para reconhecer que o cuidado do corpo precisa andar junto com o cuidado da alma. Você já percebeu como a respiração fica mais pesada quando o coração está triste? Ou como, em dias de muita ansiedade, o corpo parece pedir descanso, mesmo que a mente não saiba como parar? Essas sensações não são simples coadjuvantes da idade. São parte da experiência de quem vive intensamente com uma história cheia de memórias, alegrias e também perdas. E se esse cheiro, que hoje parece distante de qualquer carinho, pudesse ser visto como um convite para olhar com mais ternura para si, como uma oportunidade para dar voz aos sentimentos, para buscar conforto, para lembrar que cuidar do coração também pode transformar o corpo e a forma como ele se manifesta. Cada passo dado com amor e paciência, mesmo que pequeno, é um gesto de respeito à sua história e à sua vida. Porque o que a alma guarda, o corpo revela. E todo ser humano merece encontrar harmonia entre esses dois lados, principalmente nos anos em que a vida se mostra mais delicada e preciosa. Em busca de disfarçar um cheiro que incomoda, é comum recorrer a desodorantes e perfumes fortes, aqueles que prometem ocultar qualquer sinal de odor. Porém, o que muitos não sabem é que esses produtos podem, na verdade, tornar a situação ainda mais difícil de controlar, especialmente na pele madura. A pele dos idosos é mais delicada, fina e sensível. Quando submetida a produtos agressivos, como desodorantes com álcool em excesso ou perfumes industrializados, sua proteção natural fica comprometida. Isso altera a flora da pele, aquela camada de micro-organismos que, quando equilibrada, ajuda a proteger e manter o frescor do corpo. Ao desequilibrar essa proteção, o cheiro pode se intensificar. Não porque o produto falhou, mas porque a pele ficou mais vulnerável e passou a produzir odores diferentes. É um ciclo que muitas vezes passa despercebido, mas que traz mais desconforto e insegurança para quem já se sente fragilizado. Além disso, esses produtos não agem na raiz do problema. Eles apenas encobrem, camuflam o cheiro por algum tempo, enquanto a verdadeira causa permanece ali, silenciosa. Essa abordagem pode fazer com que o cuidado com o corpo se torne ainda mais difícil, criando uma sensação de que o problema está fora de controle. Ao invés de buscar esconder, o corpo pede algo diferente, um cuidado que respeite sua natureza,
que ajude a restaurar o equilíbrio natural da pele e que acompanhe as mudanças do envelhecimento com gentileza. Isso não significa abrir mão de sentir-se cheiroso, mas sim descobrir formas de cuidado que tragam conforto e segurança sem agredir ou sobrecarregar. Você já se perguntou se o que sente pode estar relacionado a esse ciclo de proteção fragilizada? Será que existe um jeito mais suave e verdadeiro de cuidar do seu corpo e da sua imagem, que respeite quem você é e onde está na vida? Essas perguntas, feitas com calma e sem pressa, podem ser o começo de uma nova relação consigo mesmo, mais doce e acolhedora. O banho, que para muitos é um momento de alívio e renovação, pode se tornar uma armadilha silenciosa quando não se tem cuidado com a delicadeza da pele que envelhece. A pele madura é diferente, mais fina e com menos capacidade de se proteger sozinha. Por isso, até os gestos mais simples, como a temperatura da água e o tipo de sabonete, fazem toda a diferença. Água muito quente, sabonetes muito perfumados e banhos muito frequentes podem remover a camada protetora natural da pele, aquela que age como um escudo contra bactérias e ressecamento. Quando essa proteção desaparece, abre-se espaço para que bactérias causadoras de odor se instalem e isso pode intensificar o cheiro que incomoda. O que se pode aprender é que mais nem sempre é melhor. Banhos suaves, em água morna, com sabonetes neutros e que respeitem o equilíbrio da pele, trazem não apenas limpeza, mas cuidado e conforto. Além disso, o uso de óleos vegetais naturais depois do banho pode ajudar a nutrir a pele e manter essa camada de proteção tão importante. É como um gesto de carinho, uma forma de dizer ao corpo que ele merece respeito, que não é preciso agressão para se sentir limpo e cuidado. Às vezes, a gentileza está em diminuir o ritmo, em escolher produtos simples e deixar que a natureza faça o seu papel, com a nossa ajuda delicada. Já parou para pensar no banho como um momento de cuidado íntimo que vai além da limpeza? Um momento para nutrir a pele, para se reconectar com o corpo que, mesmo mudando, continua sendo nosso lar mais precioso. Esse olhar diferente pode transformar a forma como nos relacionamos com nós mesmos e com as rotinas do dia a dia. Quando a pele recebe essa atenção, o corpo agradece, com menos odores, mais conforto e, principalmente, mais dignidade para viver a maturidade com tranquilidade. A conexão entre o que colocamos para dentro do corpo e o que ele exala é mais profunda do que muitos imaginam. A alimentação não influencia apenas a saúde do coração ou dos ossos. Ela tem um papel direto na maneira como o corpo se manifesta, inclusive no cheiro que podemos sentir na pele e no suor. Alimentos ultraprocessados, carne em excesso, açúcar e bebidas alcoólicas tendem a deixar o organismo mais carregado, trazendo consigo um cheiro mais forte, que muitas vezes é percebido por quem está ao nosso redor. Essas escolhas, frequentes no dia a dia de muitos, são como pequenas pedras que vão acumulando no caminho, alterando o equilíbrio natural. Por outro lado, ingredientes simples, naturais, que a terra nos oferece com generosidade, podem ajudar a purificar e renovar o corpo de dentro para fora. Salsinha, hortelã, limão e até a água com clorofila têm propriedades que colaboram para limpar o organismo e deixar um frescor mais suave. Uma leveza que toca não apenas o físico, mas também a alma. É como se cada refeição fosse uma conversa silenciosa entre você e seu corpo. Um diálogo que pode ser de cuidado ou de descuido, de respeito ou de negligência, mas que sempre está acontecendo, mesmo quando não percebemos. A boca que se abre para a vida também define o que o corpo exala. Você já sentiu que, em certos dias, tudo parece mais leve, mais calmo? Talvez tenha sido um reflexo do que você escolheu colocar no prato. E se, pouco a pouco, esses gestos de amor começassem a se repetir, trazendo um frescor que vai além do cheiro da pele, um frescor que se sente no olhar, no passo, no sorriso. Alimentar-se bem na maturidade é um convite à vida que renasce a cada manhã. É uma forma de cuidado
que fala da importância de se respeitar, se amar e valorizar cada instante que ainda está por vir. Porque o que sai do corpo é a extensão do que entra nele. E isso é uma verdade que merece ser acolhida com ternura. Dona Dalva tem 78 anos e, como muitos, já sentiu o peso da solidão e da vergonha de certos sinais que o corpo e a casa vão guardando com o tempo. Ela nos contou que evitava receber visitas em casa, não por falta de vontade, mas por medo do que iam pensar do cheiro que ficava impregnado no sofá, no cobertor, naquele cantinho onde as lembranças se acumulam. Esse cheiro não era apenas do ambiente, era o reflexo de algo que morava dentro dela. O desânimo, o cansaço, a sensação de não ser mais a mesma. A casa era um espelho do corpo e da alma, e aquele odor parecia um muro invisível que afastava as pessoas que ela amava. Mas algo mudou quando Dona Dalva começou a olhar para si com mais ternura. Pequenas atitudes, como preparar chás de ervas, cuidar da limpeza da pele com mais delicadeza e incluir hábitos simples de desintoxicação leve, começaram a transformar não só o cheiro da casa, mas também o cheiro dela mesma. Aquele cheiro que fala de vida, de cuidado e de dignidade. Ela não mudou de casa, nem inventou uma nova rotina impossível de seguir. Aprendeu a habitar o próprio corpo e seu espaço com mais respeito e amor. Essa mudança silenciosa trouxe de volta a alegria de receber amigos, o prazer de um abraço apertado e o conforto de sentir-se acolhida. A história de Dona Dalva nos lembra que o cheiro, muitas vezes, é um convite para olhar para dentro, para reconhecer que a saúde vai além do físico e que pequenos gestos podem ser grandes transformações, que a dignidade e o amor próprio não têm idade e que sempre é tempo de cuidar de si com respeito e esperança. E você que ouve essas palavras, já pensou em qual cheiro sua história tem contado? Que tal permitir-se essa mesma chance de renovação, de cuidado e de reencontro? Afinal, habitar o próprio corpo com dignidade é um ato de fé na vida que continua, cheia de possibilidades. Às vezes, as soluções mais valiosas estão nas coisas simples, naquelas pequenas atitudes que podem ser incorporadas ao dia a dia com facilidade e, ainda assim, trazer uma transformação profunda. O frescor natural do corpo, muitas vezes perdido ao longo do tempo, pode ser recuperado com gestos de carinho e cuidado, respeitando o ritmo e as necessidades do corpo que envelhece. Um exemplo disso é o chá de cavalinha com limão, uma bebida leve e natural que pode ser tomada em jejum algumas vezes por semana. Essa combinação ajuda a purificar o organismo, trazendo um alívio interno que também se reflete no aroma do corpo, renovando a energia que se sente e se transmite. O banho pode ganhar um toque especial com o uso de aveia e óleo de coco. A aveia tem propriedades calmantes e hidratantes, que suavizam a pele, enquanto o óleo de coco nutre e protege. Quando usados juntos, esses ingredientes simples criam uma experiência de cuidado que vai muito além da limpeza, promovendo um toque de delicadeza tão importante para a pele madura. E, por fim, a respiração profunda diária, mesmo que por alguns minutos, ajuda a liberar emoções retidas, acalmando a mente e o corpo. Esse gesto, tão silencioso e interno, pode ser o ponto de equilíbrio que faltava para que a energia flua com mais leveza e para que o corpo deixe ir o que não serve mais, incluindo odores que vêm das emoções guardadas. Esses passos não são promessas milagrosas, mas convites suaves para se reconectar com o próprio corpo e com a vida, respeitando cada limite e celebrando cada conquista. Porque o cuidado com o corpo é, antes de tudo, um gesto de amor próprio, uma forma de se dizer que merece viver com dignidade, conforto e paz. E você já sentiu como a energia muda quando se permite pequenos cuidados assim? Talvez esse seja o momento de acolher esse convite da vida para se cuidar com mais carinho, com mais atenção, com mais amor. Afinal, o frescor que vem de dentro é um presente que a maturidade pode nos oferecer.
Com o passar dos anos, o corpo começa a falar de maneiras diferentes. Muitas vezes, não são palavras, mas sinais sutis que dizem mais do que imaginamos. O cheiro que sentimos ou que percebemos no outro pode ser um reflexo do que está acontecendo lá dentro, nas emoções, nos cuidados, no equilíbrio do organismo. Essa mudança é natural e faz parte do ciclo da vida, mas não precisa ser um fardo permanente. O cheiro do corpo na maturidade não define a essência de quem você é. Ele é apenas um retrato do momento, um convite para prestar atenção com gentileza e respeito ao que seu corpo está tentando comunicar. Talvez seja o seu corpo pedindo por mais cuidado, por mais escuta, por mais amor próprio. Talvez seja o momento de acolher essa mensagem e olhar para si mesmo com mais ternura, sem julgamentos, sem pressa. A vergonha pode se transformar em um gesto de atenção, e o desconforto pode dar lugar à esperança de uma mudança possível. Pequenas ações, aquelas que nascem do respeito e do carinho, têm o poder de transformar até os detalhes mais sutis da vida. Não é preciso grandes revoluções, mas sim gestos consistentes e cheios de significado que promovam paz no corpo e no coração. Você merece ser lembrado pelo abraço que acolhe, pelo olhar que conforta e também por um cheiro que aproxima, que acolhe, que traz a sensação de lar e de pertencimento. Que esses sinais de cuidado possam renovar sua autoestima e fortalecer sua fé na vida que continua, cheia de sentido e dignidade. E no fim, talvez o que mais importe não seja o cheiro que o mundo sente, mas o que você sente por si mesmo. Um cheiro de vida cuidada, de alma tranquila, de um coração em paz, porque depois dos 60, tudo o que mais importa é a paz no coração, e ela começa com o amor que damos a nós mesmos.